Bom, Foi. pessoal, então é uma aula com umas imagens aqui sobre sombra, uma coisa introdutória, vai ser uma coisa rápida para a gente poder passar para esses desenhos efetivos, tá? Mas eu acho que é importante vocês perceberem a importância da sombra para a arquitetura. Eu nem vou falar dessa imagem de fundo aqui, porque ela aparece um pouquinho mais adiante, tá? Peraí. Mas, assim, a sombra ela tem muitas distorções, muitas variantes, de acordo com a posição do objeto, com a posição do sol. E nós aqui, em desenho de concepção, durante o ensino remoto emergencial, a gente vai ver uma maneira de fazer a sombra, né, que nos parece que é que é o mais importante e que é o viável nesse esquema de ensino que a gente tem nesse momento, tá? Eu coloquei aqui, isso até o meu filho, no início da pandemia, já está enorme agora, está com 1,75 m, mostrando para vocês que, às vezes, a sombra ela vai ser sugerida, né? A gente não consegue detectar aqui nessa sombra exatamente a silhueta dele, porque nesta posição do sol, nesse solo, que é uma água que está se mexendo, etc., ela vai ficar um pouco distorcida, um pouco sugerida, mas é ainda uma sombra que vai nos ancorar no mundo real, tá? Sem a sombra a gente está flutuando no espaço. Eu coloquei essa imagem que me parece muito também sugestiva, que é a Light Church do Tadao Ando, tá? É um projeto de 89, porque se a gente tem sombra, a gente tem luz, e isso tudo é muito importante na arquitetura. Então, a gente falava lá na nossa primeira aula, por que de desenho de concepção, etc. E agora, por que então a gente vai falar da sombra? Porque é muito importante na hora de projetar a gente entender essas diferenças entre luz e sombra e poder utilizar isso, que é uma coisa imaterial, é difícil de representar, a não ser por esses desenhos que a gente vai mostrar para vocês, mas lá naquele desenho, planta baixa, corte, fachada, pouco se vê da sombra. Na fachada ela aparece, mas é algo muito potente dentro da arquitetura, tá? Então, esse projeto, que eu acho belíssimo, ele lida com essa fresta, digamos, que materializa uma cruz e que é uma belíssima igreja do Tadao Ando, tá? Que tem a planta baixa dessa igreja. Então, a gente vê a posição dessas paredes, por onde vai entrar a luz, além daquela da cruz propriamente dita, tá? E a gente tem a projeção da luz sobre a outra parede. Então, além da sombra que ressalta a luz que entra, a gente tem também a projeção dessa luz, né? Ou seja, quando a gente fala em sombra, a gente fala também da luz que vai ser ressaltada em função de planos de sombra, tá? Aqui a gente pegou umas imagens desse edifício icônico, né, que é o Ministério da Educação e Saúde Pública, no Rio de Janeiro, o projeto dessa equipe maravilhosa de 36, não sei se vocês já ouviram falar, né, o Lúcio Costa, o Alfonso Reidi, o Carlos Leão, o Jorge Moreira, Oscar Niemeyer, Hernani Vasconcelos. Eu sempre quero incluir os irmãos Roberto, mas eles não estão na equipe, tá? E teve a participação do Le Corbusier também, é um edifício muito importante para a arquitetura moderna brasileira. E ele tem esse átrio inicial ali com essas grandes, esse grande pilotis, essas colunas de grande altura e robustas, e que fazem uma sombra, essa é uma foto muito conhecida também, fazem uma sombra muito dramática, né? Então, a gente fez uma brincadeira aqui que foi retirar a sombra e ver como perderia, né? Como isso passa a ser uma coisa solta no espaço, imaterial. Não se tirou aqui a sombra própria dessas colunas, que é essa parte que está sem luz. A luz está vindo da direita para a esquerda, então eu tenho à esquerda dessas colunas, eu tenho sombra. Não se tirou isso, daria mais trabalho e tal, mas a gente consegue já ter uma boa ideia de o quanto a luz é importante para materializar a arquitetura, tá? Aqui o projeto Niemeyer, lá na Pampulha, a Casa do Baile, que tem também um conjunto de pilotis aí, colunas que sustentam essa marquise ameboide, né? E que tem uma importância fundamental, né, na projeção dessa sombra sobre esse piso,
Quando a gente vai lá, a gente chega nesse lugar e a gente fica um pouco perdido, assim, a gente chega e dá aquela sensação assim de para que lado eu olho agora, e isso tem muito a ver com essa sombra projetada. Então são coisas sutis, né, que não comparecem tanto quando a gente vê os desenhos, mas que são fundamentais, e certamente o Niemeyer sabia exatamente o que estava fazendo aqui, são fundamentais para a qualidade da arquitetura. Tá? Aqui também, se a gente tira, a gente vê que isso fica flutuante e imatérico, digamos assim. Tá? E aí peguei aqui, essas imagens da internet, não são fotos que eu fiz, né? Para comentar uma coisa que volta e meia aparece como pergunta de vocês. A gente vai trabalhar, especialmente com essa sombra aqui à esquerda, que é uma sombra, não nessa direção exatamente, mas é uma sombra mais dura, tá? É uma sombra mais geométrica, porque vocês precisam entender como montar essa sombra, tá? Mas, assim, no mundo real, a sombra, às vezes, ela vai aparecer mais difusa. Então, isso é uma pergunta recorrente no nosso ateliê. Por que a sombra, às vezes, fica um pouco difusa? O que acontece? Bom, depende do foco de luz. Se a gente pegar um estúdio fotográfico, se a gente tem um foco de luz direto, a sombra vai ficar mais dura, como essa da esquerda. E se a gente tem alguma coisa mais fluide, tem um haze, um equipamento fotográfico que tenha um papel manteiga na frente, que seja, alguma transparência, a gente vai ter uma luz mais difusa, e isso vai fazer com que a sombra não tenha os seus contornos tão marcados. Tá? Nós vamos trabalhar com uma coisa mais geométrica, por uma questão didática. Tá? Mas é uma pergunta recorrente. Vocês podem ver aqui também, chamando a atenção de vocês, que existe a sombra do próprio objeto, né? Que vocês estão vendo meu mouse, né? A sombra do próprio objeto e a sombra do objeto sobre o solo aqui, ou sobre outro objeto, que é algo que a gente vai... Peraí que voltou aqui. Que a gente vai ver também nos nossos exercícios, tá? Bom, aqui uma simplificação, né? Isso é uma isométrica, enfim, mas a gente consegue ver exatamente essa sombra dura, digamos, projetada geometricamente, tá? E aqui uma outra coisa que é recorrente, nós vamos desenhar a goleira hoje, Pita, vamos, né? Vamos, vamos. Tá, então agora, quando a gente desenhar a goleira, eu acho que isso fica mais claro para vocês, mas lá pelas tantas, às vezes, alguns de vocês se atrapalham, né, em fazer com que alguma sombra não esteja colada no objeto. Mas isso só acontece quando o objeto está flutuando, que é exatamente essa situação aqui. São dois ovos, um ovo está solto no espaço, né? Como se a gente tivesse... Quando tem uma nuvem, por exemplo, a gente vai ter uma área de sombra maior, está sendo projetada. Ela não está encostada naquele objeto sombra, né? Então, pensando aqui nessa coisa que é uma coisa abstrata, esse ovo está flutuando, eu tenho aí uma sombra que não está encostada no objeto. Mas um objeto arquitetônico não vai ter nada solto no ar, flutuando, como se estivesse levitando. Então, essa sombra sempre vai estar encostada neste objeto. Tá? Então, às vezes acontece assim de alguém descolar essa sombra, então pensem nisso. A sombra só está descolada quando esse objeto está flutuando. E na arquitetura, isso não acontece, gente. Tá? Então, acho que é uma imagem assim didática também para vocês, tá? E é mais ou menos isso assim que a gente teria, tá? Uma outra coisa também que mais adiante vai aparecer, e eu achei essa talvez as imagens gravem para vocês possam lembrar dessas imagens. Ótima imagem essa, né? Linda imagem essa. Linda imagem, tinha coisas maravilhosas para botar no que eu fiz assim de pesquisa. Quando a gente tem, por exemplo, uma árvore, né, que vai projetar a sua sombra, e lá pelas tantas tem um objeto arquitetônico, essa sombra, quando ela bate na parede, ela vai subir. É isso que acontece. Então, creio que essas imagens que a gente está vendo agora vão ficar na memória de vocês vão poder olhar essa aulinha lá que está gravada, então, e vai ajudar vocês na hora que ficarem na dúvida o que está acontecendo, como é que vocês vão desenhar essa sombra. Pensando nessas imagens, vão lembrar de que, bom, bateu a sombra no objeto, ela vai subir, etc. Eles vão conseguir lembrar de algumas coisas que volta e meia surgem como perguntas no ateliê mais adiante. Então, são imagens que a gente está mostrando
pela primeira vez aqui, né? Que vocês podem voltar lá, tá bom? Era isso, uma coisa bem rápida, tá? Podemos Muito parar de bem. gravar, Pita. Ótima seleção de imagens aí, muito legal. Alguma pergunta, pessoal? Pessoal, depois dessas imagens tão legais aí que a professora Maria Paula trouxe para vocês, a ideia é a gente produzir alguns desenhos aqui para mostrar como a gente vai aplicar essa questão, né, da sombra projetada na nossa disciplina, né, aqui em DC2. Então, como já foi dito para vocês, rapidamente, a gente vai trabalhar com a sombra projetada paralela ao plano do quadro. Tá? Então, isso significa uma coisa mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, um objeto, tá? Que seja, digamos, um poste. Tá? Um poste qualquer. Tá? Um poste. E a gente vai fazer o seguinte, né? Um exercício aqui de imaginação. A gente vai pensar que esse poste, tá? Ele tem a sua sombra sendo projetada, né, da esquerda para a direita a 45 graus. Tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com a sombra a 45 graus. Significa dizer o seguinte, tá? Se eu encostar aqui, ó, um esquadrinho de 45 graus, a distância da sombra projetada no solo é igual à altura do objeto. Tá? Um triângulo de 45 graus, ele tem, né, os catetos iguais, e a hipotenusa é justamente essa diagonal aqui, né, que aqui nesse desenho está em diagonal, marcando o limite, ó, do que seria essa sombra projetada. Tá? Então, essa altura aqui é igual a essa distância. Tá? Isso sempre vai valer para a gente aqui na disciplina de DC2, pois vamos trabalhar com o ângulo de 45 graus. Se vai ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz, né? Vai depender do desenho que vocês estiverem fazendo, do enquadramento do desenho na folha e assim por diante. Tá? Vou transformar esse desenho aqui numa perspectiva, tá? Vamos dar uma profundidade para ele aqui, né? Uma perspectiva que vai ser uma isométrica aqui no fim das contas, né? Vou pegar essa distância aqui e repetir mais ou menos ali adiante, e vou colocar aqui, ó, um outro poste. Aqui um outro poste, que vai, né, estar sujeito ao mesmíssimo fenômeno da projeção de sombra, essa, que vai ser aqui, ó, a 45 graus também. Tá? Então, esse ângulo aqui, 45 graus. Então, a sombra daquele outro poste lá é uma coisa mais ou menos assim. Isso aqui, né, a ideia é mostrar para vocês um elemento super fácil assim, de ser entendido, que é uma goleira. Tá? Uma goleira de futebol, que nesse caso aqui parece aquelas goleiras de campinho, assim, né? Muito joguei nessas aqui, em que a gente só tinha os postes, mas a gente não tinha o travessão, né? A gente não tinha a parte superior, porque era mais difícil de estruturar, né? O poste é só fazer um buraco, enterrar ele no chão ali e tá resolvido. Mas digamos aqui, né, que a gurizada do campinho tenha se organizado e conseguido fazer aqui um travessão. Então, colocaram aqui, né, uma outra peça de madeira aqui em cima. Estou fazendo aqui madeira roliça, né? Sei lá, pode ser uns eucaliptos aí, sei lá eu. E aí, o que vai acontecer com a sombra? Né? A gente sempre tem que pensar, tá, que existem algumas regras, assim, na projeção de sombra. Uma delas é, se dois objetos ou duas partes de um objeto se tocam, a sombra também vai se tocar. Então, essa sombra desse travessão aqui, que está apoiado nas duas traves, ela é uma mera ligação, ó, entre esses dois elementos que já estavam projetados lá no piso. Então, aqui eu tenho, ó, desenhada a sombra dessa goleira. Tá? Vou só fazer uma brincadeira aqui, que é botar um cara aqui esperando para defender um chute qualquer aqui. Vamos ver aqui se sai um goleirinho aqui em posição, né? E vou pegar aqui, vou achar o meio aqui dessa sombra para poder puxar uma linha aqui do meio, ó, e marcar aqui, quem sabe, a marca do pênalti.
E aí vai aparecer uma esfera aqui, né, que é a bola, cuja sombra vai ser muito parecida com aquela que a Maria Paula mostrou ali agora há pouco, né, onde havia um objeto esférico encostando no chão. Né? Então, tem ali uma sombra, que obviamente nesse croquis aqui eu não tenho a menor condição de definir ela melhor do que isso aqui. E, aliás, acho que nem precisa, né, Maria Paula? Acho que isso aqui já é suficiente assim, para o tipo de desenho que a gente vai fazer. Né? Acho que seria legal, Pita, botar uma bola chegando em gol. Vou fazer uma sequência aqui. Vamos isso, fazer uma sequência aqui. Vamos fazer uma sequência, né? Esse cara aqui, ele está engatilhando aqui um chute, né? Tá se aproximando aqui. E digamos, né? O cara chutou essa bola aqui, e essa bola aqui entra lá no ângulo, né? Na gaveta, né? Lá onde dorme a coruja, etc, etc. Né? Várias expressões para quando o jogador acerta a bola lá no ângulo, né? Então, essa bola naquela posição lá, como é que eu vou encontrar a sombra dela? Né? É um objeto que está voando. Eu vou traçar uma linha até a projeção desse objeto no solo e vale a mesma regra, ó, dos 45 graus. Tá? Mesmíssima regra dos 45 graus. Então, a sombra dessa bola, neste caso aqui, vai ser alguma coisa mais ou menos, ó, naquela posição. Né? Em relação à própria sombra da goleira, ela está alinhada com a goleira, né? Aqui teria que chamar o VAR para ver se essa bola já entrou ou não, mas é basicamente isso que vai acontecer. Tá? A sombra desse goleiro aqui, figura humana, né? Maria Paula mostrou ali o Bernardo na beira da praia, né? É uma sombra que a gente não tem condição, né, gente, de encontrar exatamente a posição dela, né? O formato, melhor dizendo, a posição a gente sabe. Então a gente vai uma estimativa aqui, né, de 45 graus e a gente faz alguma coisa meio manchada, que enfim que funcione, né, para assentar essas figuras humanas aqui no solo, né? Digamos que aqui assim esteja sei lá, um outro jogador aqui observando essa cena, né, que é a cobrança do pênalti, mesma coisa, pega a altura do cara, joga a 45 graus e a gente tem ali alguma coisa, né, parecida com esta sombra. Tá? Então, ressaltando que a sombra do goleiro ela nasce onde o pé dele está no chão. Isso aí. Esse que está chutando em gol vai ter lá uma parte que é o pé dele que não vai estar encostando porque o pé dele está mais alto, certo? E a bola, evidentemente, que está lá flutuando no ar, vai ter sua sombra sem encostar no objeto. Isso é fundamental, gente, tá? Então, são algumas regras básicas, assim, tá? E essa outra questão aqui, né, da ideia de que se dois elementos se tocam, a sombra deles também tem que se tocar, tá? Eu vou desenhar aqui do lado agora, né, vou invadir aqui o campinho, tá, com um objeto aqui mais arquitetônico, né, um cubo, tá, um objeto mais geométrico, que vocês já conhecem bem, tá? Estou desenhando aqui esse cubo. E vou fazer aqui com uma linha vermelha as linhas desse cubo que estão escondidas, né? Que são aquelas linhas que formam o wireframe desse cubo, né? E que a gente, nesse caso, não veria, porque são linhas que estão atrás. Como é que seria a projeção de sombra desse cubo, respeitando a mesma regra, né, desse desenho aqui que eu estou construindo? Mesmíssima coisa, tá? O que acontece? Ó? Linhas verticais vão se projetar na horizontal e a distância é igual à altura, 45 graus. Linha vertical se projeta na horizontal e a distância que se projeta é igual à altura, porque a gente está a 45 graus. Essa aresta superior aqui conecta as duas arestas verticais. Então, aqui vai ter uma linha de conexão. Isso aqui que eu acabei de desenhar, que é a projeção da sombra dessa face, é ou não é uma goleira? Né? Uma goleirinha. Vertical, vertical e uma linha horizontal. Claro que esse cubo aqui, ele também vai projetar sombra, né?
em todo o seu volume, não é só essa face aqui, né? Não tem como num volume a sombra terminar numa pontinha, assim, como se fosse um plano, né? Então, eu vou pegar aquela aresta lá de trás também, projetá-la aqui, ó, a 45 graus, né? Vai dar mais ou menos ali naquele ponto, e esta linha superior aqui, que conecta as duas verticais, também tem que conectar as duas sombras dessas verticais. Então, a sombra desse cubo aqui no solo é isso aqui, ó. É isso aqui que vai acontecer. Então, isso aqui é a sombra projetada, que nesse caso eu saturei, né? Pintei de preto. Estou usando uma caneta aqui, enquanto que essa face aqui, ó, que eu vou colocar uma chura, essa face aqui é uma face que está em sombra própria, como foi mostrado para vocês ali naquelas fotografias, né? Teve, inclusive, uma que mostrava o pilotis lá do Ministério, no Rio de Janeiro, onde foi removida a sombra projetada do piso e permaneceu somente a sombra própria dos objetos, né? Que era o que ainda dava alguma noção de volume, e que é um recurso que vocês já têm usado, né? Alguns de maneira mais deliberada, outros de maneira mais intuitiva, mas vocês já têm usado a sombra própria. Tá? E claro, né, que essas outras faces aqui do cubo estão em luz. Tá? Então, isso aqui a gente deixa branco, ou se for usar algum recurso de cor, né, toma cuidado de deixar bem mais claro do que o restante do desenho. Tá? Esse cubo aqui, gente, vou fazer um outro desenho aqui do lado. Tá? Se eu fosse desenhá-lo na vista superior, né, esse cubo ele é um quadrado. Tá? Ele é um quadrado. Vou desenhar ele girado aqui, que é como a gente tem desenhado as coisas, né, em relação à folha. E como é que eu sei como é que é a projeção de sombra desse cubo visto de cima? Bueno, eu sei que tem 4 arestas verticais que vão projetar sombra a uma distância que é igual à sua altura. Claro que essa aresta aqui da esquerda, de onde está vindo o Sol, não tem como projetar sombra, porque, né, ali já é o próprio volume. Né? Então, não tem, o volume está sobre o chão, não tem como haver uma sombra projetada ali. Então, essa distância aqui, ó, é igual à altura do objeto. Tá? Então, isso aqui é paralelo, isso aqui é paralelo. Então, a sombra desse cubo visto de cima é uma coisa parecida com isso. E olhem, né, como mesmo num croquisinho desses, a sombra ajuda a dar essa percepção do volume. Né? O desenho, ele começa, como a gente diz assim, de maneira coloquial, ele começa a saltar da folha. Né? A gente começa realmente a ter uma percepção de algo que é tridimensional e que vai, né, ser potencializado à medida que vocês começarem a aplicar a sombra em todas as partes do desenho. Né? Então, esse é o nosso esquema básico. Tá? Nós vamos trabalhar com a sombra a 45 graus, tá? E a sombra vai ser paralela ao plano do quadro. Tá? Então, se isso aqui fosse a montagem, né, de uma perspectiva qualquer, isso aqui é o plano do quadro, ó, vejam que a sombra ela fica paralela ao plano do quadro. Se vocês quiserem gravar isso de outra maneira, pensem que a projeção da sombra ela é paralela à folha de papel sobre a qual vocês estão desenhando, né, que é o que dá na mesma. Tá? Então, essa incidência aqui, 45 graus, claro, pode ser para um lado, pode ser para o outro. Né? Vou fazer rapidamente aqui um outro cubinho, né, só para mostrar para vocês que a regra, né, ela vale para qualquer lado. Né? Não importa aqui qual é a distância que a gente vai usar, a sombra também pode incidir da direita para a esquerda, ou, nesse nosso caso aqui, da esquerda para a direita. Tá? Sempre a 45 graus. Por que a gente arbitra o 45 graus? Porque é um jeito mais fácil de ensinar e de aprender. Né? Porque a gente sabe que a projeção da sombra é igual à sua altura. Né? Então, até usando um escalímetro, ó, vocês conseguem fazer a projeção da sombra em qualquer aresta vertical. Ó. Essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui. Essa distância aqui dessa altura desse cubo tem que ser igual à distância que a sombra se projeta.
Porque como vocês viram ali nas fotografias que a Maria Paula mostrou, o Sol, né, gente, ele vai mudando, obviamente, né, de posição em relação à Terra ao longo do dia, e a gente chega a ter sombras quase horizontais, né, no pôr do sol ou no amanhecer, tipo aquela sombra das 4 patas do cachorro, né? Achei belíssima aquela foto, e o efeito tá sensacional, né? Sensacional, né? As 4 patas do cachorro compridonas, assim, né? Ou ao meio-dia, uma sombra super curtinha também, porque a gente tem uma projeção quase vertical, tá? Exatamente, né? Uma sombra vertical mesmo. Vamos fazer aqui uma sombra mais próxima do horário do meio-dia, né? Que é o sol a pino. A gente acaba tendo uma sombra que se projeta pouquíssimo, assim, ó, né? Fica uma coisa quase que, né? Quase que uma nesga aqui, uma coisinha de nada, né? Ó, uma sombrinha super próxima, né? Do objeto. Que é aquela sombra de quando a gente está caminhando ao meio-dia na rua, tu olha para o chão, né? Tua sombra está toda acumulada, assim, pertinho de ti, né? Não é aquela sombra do entardecer, assim, que parece que a gente vira um palito de fósforo, assim, ambulante, né? Muito bem, deixa eu dar um pause aqui. Então, dando sequência aqui, tá? Deixa eu marcar aqui uma linha, tá? Que vai funcionar como um plano de quadro. Tá? Então, a gente tem aqui um plano do quadro na vista superior. Vou escorar aqui nesse plano do quadro um cubo visto de cima, tá? Naquele esquema que vocês já conhecem. Tá? Tá aqui ele na vista superior. Vamos definir aqui um ponto de observador, tá? Mais ou menos a essa distância aqui. E vamos definir também os pontos de fuga, né, paralelos aqui a esse objeto. Maria Paula, aqui eu sei que tu vai curtir, eu estou usando umas canetas que estão mais gastas para fazer as linhas de chamada, e a caneta definitiva ali depois para a linha que... Legal. Né, então eu tô... Essas canetinhas aqui eu adoro, essa aqui é uma caneta da Pentel, quando eu compro umas 10 de uma vez, assim, porque eu uso muito essas canetas, então... Já vai muito bem. Vou marcar aqui também, ó, uma linha do horizonte. Tá? E a única questão, gente, que nós vamos tomar cuidado de fazer agora, tá? Nesses nossos exercícios iniciais da sombra, é fazer uma linha do horizonte que fique mais alta que o objeto. Tá? Justamente para a gente poder entender um pouquinho melhor, né, essa sombra projetada, até porque o nosso exercício, depois nós vamos mostrar para vocês, ele vai ser de um bloco que vai ter um formato em L, tá? Então, isso vai requerer que a gente enxergue ele um pouquinho de cima para ver o que vai acontecer com aquela sombra. Mas vamos lá, vamos montar esse cubo aqui, tá? Vou colocar a VG mais ou menos aqui, né? Tá alinhado com aquele ponto lá atrás. Então, essa distância aqui é esta aqui. E bora lá, né? Vamos puxar isso aqui lá da fuga. Aqui a mesma coisa. Lembrando, né, gente, que nós estamos agora privilegiando o plano do quadro atrás do objeto. Então, a VG é a linha de trás, a perspectiva se forma do fundo para frente, tá? Isso é só uma revisão, né, de coisas que a gente já tem feito. Até onde vai essa linha aqui, ó? Vamos baixar ela até aqui assim. Esta outra aqui vai até este ponto aqui. E agora ligue os pontos, né? Como eu estou fazendo isso aqui à mão livre, vai ter uma certa imprecisão que a gente faz fechar, né? Ó, vai ser uma coisa parecida com isto aqui, ó. Aqui vou até botar um traço mais definitivo aqui, e eis que surge o cubinho este em perspectiva. O que vai acontecer com a sombra desse cubo aqui? Aqui vem uma outra orientação nossa, tá? Que a gente assim vai insistir muito com vocês, tá? Dá para sair desenhando a sombra na perspectiva direto? Dá, mas a gente vai pedir que vocês façam a sombra na vista superior, tá? Porque a sombra na vista superior ajuda muito a entender
o fenômeno da sombra, o que vai acontecer. Tá? Então, nesse caso aqui, como o meu desenho ficou mais para esse lado direito, eu vou fazer a sombra projetada mais para o lado esquerdo, tá? Que acho que vai ficar mais interessante na composição da folha. Na vista superior, vou medir a aresta desse cubo aqui, tá? Tem praticamente 3 centímetros ali, 28 milímetros, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essas 3 arestas verticais aqui e projetar aqui, ó, a mesma distância, que nesse caso aqui deu 2,8, né? Eu não medi isso, eu fiz a olho, então deu quase 3 ali. Então, eu sei que a sombra projetada, ó, deste cubo na vista superior, a 45 graus, da direita para a esquerda, é isso aqui, ó. Notem que a sombra, ela é paralela, obviamente, ao objeto. Tá? É paralela ao objeto. Significa dizer que, na perspectiva, a sombra vai obedecer a mesma regra da fuga. Né? Essa linha aqui, ó, que define a sombra, vai para aquela fuga. Essa outra linha aqui, que define esse limite da sombra, vai para aquela outra fuga, tá? Da direita. Então, vamos lá, né? Vamos montar essa sombra aqui. Né? Pego essa altura. Aqui vocês têm sempre 2 opções, né? Que é colocar um esquadrinho de 45 e marcar o ponto. Vocês podem medir, ou podem até usar a própria caneta aqui, ó, marca com o dedo ali uma posição, vira, e vocês vão ter a mesma distância. Tá? Então, eu falei 2 opções, vocês têm 3 opções, né? Para poder marcar isso aqui, ó. Mesma coisa aqui, tá? 45 graus. O 45 graus, ele vale em qualquer aresta vertical, não tem nada a ver com a distorção da perspectiva, tá? Essa linha de sombra, obviamente, ela tem que ir lá para a fuga, faço questão de marcar aqui, vocês não precisam marcar, mas eu estou marcando para ressaltar isso. Tá? E mesma coisa lá do outro lado. Essa sombra aqui vai lá para aquela fuga e vai encontrar a aresta lá de trás. Ó. Tá? Aqui deu uma distorção aí da perspectiva, de repente isso aqui era um pouquinho mais baixo, que é assim, ó. E agora eu vou reforçar essa linha aqui da sombra, pegou um pedacinho reto ali, né? Esse observador aqui, olha só, ele olha para aquele ponto lá, ó, e olha para essa aresta, vai ver um pedacito de linha horizontal lá no fundo ainda, né? Pegou um tantinho ali, ó, tá? E agora, bora lá finalizar essa sombra aqui. E colocar uma sombra própria nessa face aqui desse objeto. É isso que vai acontecer. Diga. Ressaltando aqui para vocês, tá? O Pita falou e a gente vai exigir que vocês façam a sombra na vista superior, tá? E alguns de vocês não fazem, porque é um objeto muito simples, mas quando esse objeto se complica, ela é altamente necessária. Então, façam desde o primeiro desenho essa sombra em vista superior, tá? Para vocês não se perderem quando a coisa complicar um pouco. Se acostumem a fazer. Quando a gente vai olhar o desenho de vocês, a gente recorre a isso para ver se a sombra está certa ou não, tá? A sombra desses calungas aqui, né, gente? Mesmo esquema. Altura, 45 graus. E a sombra é uma manchinha aqui, né? Ó, alguma coisa que vai ter mais ou menos essa distância aqui. O que mais que daria para fazer aqui? Né? Vamos, sei lá, vamos ver um... Um árbol. Vamos fazer um árbol, sim, por supuesto. Né? Deixa eu só fazer o meu clássico aqui da bicicleta. Né? Isso aqui vai dar uma sombra mais ou menos assim. Né? E aqui eu vou inventar um negócio. Né? 45 graus. Uma coisa mais ou menos assim. Vamos fazer uma árvore aqui, então. Né? Fazer uma árvore não tão para a esquerda, lá para a sombra não cair fora da folha. Mas quem sabe uma árvore que tenha mais ou menos esta proporção aqui, ó. Ó, alguma coisa assim, né? Só reforçar um pouquinho
esse contorno da árvore aqui. E assentar ela aqui no chão. O que vai acontecer com a sombra dessa árvore aqui? Aqui acho que tem um detalhezinho que vale a pena mostrar para vocês, tá? Que é o seguinte. A árvore, ela tem um caule e uma copa. Ok, beleza. Né? Só que a sombra que isso vai projetar, tá? Aqui vocês tomem cuidado, não é pegar essa árvore aqui e deitar essa árvore aqui no chão. Né? Porque se a gente faz isso, a gente vai ter uma sombra completamente equivocada, distorcida. Né? A gente tem que lembrar que tem uma profundidade aqui na perspectiva que faz com que as coisas pareçam, né, um pouquinho mais achatadas. O que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar aqui o seguinte, ó, a altura total da árvore, tá? Vou botar aqui o esquadro de 45, ó, a altura total da árvore, vai parar mais ou menos neste ponto aqui. Tá? Fica quase alinhado ali com esse limite do desenho. Então, a gente sabe que essa sombra tem que ir até lá. Qual é a outra questão que a gente tem que levar em conta aqui? Que se o Sol está incidindo, ó, gente, a 45 graus, vocês concordam que ele vai bater nessa parte da copa aqui, que está um pouquinho mais à direita, né? E essa parte da copa vai se projetar aqui no chão, ó, porque isso aqui é um volume, tá? Isso aqui é um volume, isso aqui é uma coisa que, né, tende, né, quando olhado de cima, tende a uma circunferência, uma árvore, né? Elas são próximas de um círculo. Então, a gente tem algo que vai ter um volume, ou seja, essa sombra aqui não é a distância do caule até um certo ponto aqui, ó. Né? A gente tem que lembrar que tem uma massa vegetal aqui que antecede a inserção, né, da copa aqui no caule. Então, essa sombra aqui, ó, ela vai virar uma coisa mais ou menos assim, ó. Vamos reforçar isso aqui um pouquinho. E fazer a conexão aqui, ó, com o tronco. É isso aí que vai acontecer. Vamos botar uma outra arvorezinha mais distante aqui, ó. Mesma coisa. Projeta aqui, né, os 45 graus. Pega essa parte da copa aqui, tangencia, e a gente vai ter esse limite aqui para a copa. Ó. E aquilo ali é o que resta de caule. Então, é algo assim, né, que vai acontecer. Claro, né, tem as palmeiras. Né? Se a gente desenhar aqui uma palmeira qualquer, aí a coisa já muda de figura, porque a proporção entre copa e caule é totalmente diferente. Tá? Então, a sombra dessa palmeira aqui, vamos pegar o topo dela lá, a 45 graus, e a questão da copa, a gente vai ter uma coisa mais assim, e depois esse caule aqui, ó. Então, acho que a questão da árvore, tá? É sempre algo importante, assim, de a gente estar atento, né, para o formato que a gente desenha essa árvore, para não ficar algo muito distorcido, tá? Aqui vou só reforçar um pouquinho, ó, a sombra própria, né, para ajudar a marcar essa questão do volume. Afinal de contas, uma copa como essa aqui, ela é algo que tem 3 dimensões, né? Não é uma árvore daquelas árvores 2D, assim, que às vezes a gente encontra em alguns softwares, né? Os próprios calungas, se a gente quiser, pode dar uma escurecida neles, né? De um dos lados, assim, para reforçar também essa questão da sombra, tá? Acho que aqui vale, Maria Paula, mostrar rapidamente para eles o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma outra folha, tá? Só para mostrar o que não fazer com a árvore, tá? Acho que vale a pena, tá? Vamos desenhar aqui uma árvore. Acho que vale a pena também. Vamos desenhar aqui uma árvore, né? Desenhar aqui uma árvore que tenha esse formato. O que acontece às vezes, gente? Um equívoco comum, assim, que o pessoal comete quando vai desenhar a sombra da árvore, tá? Pega esse mesmo formato da copa aqui, ó, e é como se deitasse a árvore, né? Como se fizesse isso aqui com ela. É uma coisa tão distorcida que eu tenho que programar meu cérebro para conseguir desenhar, porque Sim. eu tenho que forçar o erro aqui, né? Aí sai uma sombra que fica algo assim, ó. Uhum. Isso é bem comum, gente. Tá? Isso acontece muito, tá? Acontece muito.
E é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque a sombra, ela nunca vai poder ter a mesma profundidade, né, por causa da perspectiva. Né? Não tem como isso acontecer. Né? Isso aqui é um desenho que ele começa a cair um pouco naquela coisa assim meio ingênua, assim, né? meio naif, assim, de simplesmente pegar o objeto e deitar ele. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Essa sombra aqui, ela sempre vai dar uma coisa mais achatada, tá? Mais achatada. É que nem pensar numa esfera. Tá? Se isso aqui é uma esfera, vamos tentar dar um pouquinho de volume aqui para essa esfera. Né? A sombra dessa esfera é uma elipse, tá? Por causa da perspectiva. Tá? Então, a sombra disso é algo, né? Até ficou um ângulo um pouco diferente aqui, mas ela é uma sombra achatada. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar, certo? Outra coisa que eventualmente pode acontecer nos desenhos de vocês é o seguinte, daqui a pouco a gente vai trabalhar com alguns elementos arquitetônicos, como, por exemplo, um pilar, e às vezes, né, Maria Paula, a sombra do pilar vem só esse pedaço aqui, né? Aham, sim. O pessoal esquece que tem uma aresta escondida lá atrás, que também projeta sombra e completa esse pilar. Tá? Lembrem da goleirinha. Né? Isso aqui pode ser entendido como uma goleira. Né? Uma goleira com uma proporção esquisita, mas uma goleira. E lá atrás a gente tem outra goleira. Né? Um prisma como esse aqui, ele pode ser um acoplamento de várias goleiras, né? Que vai gerar esse tipo de situação. Tá? Mas, enfim, isso aqui é justamente, né, o equívoco. Tá? Então, era mais para mostrar para vocês essa questão que nas árvores acaba sendo bem frequente. Tá? Acaba sendo bem frequente. Isso aqui eu vou só dar uma... Eu acho que foi excelente a aula de hoje, assim, a gente fica jogando confete, né? Mas o Pita está cada vez melhor e eu acho que as imagens ajudam também. Então, eu acho que o tipo de erro que a gente encontra ao longo do semestre, eles estão todos explicados na aula de hoje, tá? Então, voltem a essa aula, olhem, porque essas coisas a gente entende nesses exemplos que são simplificados. Na hora que o volume for um volume mais complexo, vai valer a mesma coisa, as regras são essas, tá? A gente ressaltou, creio eu, uma gama de erros recorrentes, assim, e que estão bem claros aí no que a gente explicou hoje, tá? Com os desenhos do Pita aí, perfeito, tá? Maravilha. Muito bem. Deixa eu encerrar aqui a gravação, então.